Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos tratar de precificação. A precificação eficiente é uma obrigação do empresário, né, do gestor. Por quê? Porque se ele não precificar eficientemente, ele corre o grande risco de estar abaixo do ponto de equilíbrio. E se ele estiver abaixo do ponto de equilíbrio, ele não paga os boletos, né? Então, hoje, a nossa conversa aqui vai ser sobre precificação. Gente, o nosso canal tem por objetivo o micro e pequeno empresário. É uma coisa que a gente já definiu. Mas isso afeta qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Isso é uma coisa que toda empresa tem que observar. Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Então, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar 8 passos para que seja uma precificação eficiente. 8 maneiras, 8 dicas a seguir. A primeira, entender o custo. Se você não entende os custos do seu produto, como é que você vai poder precificar? Então, a primeira coisa que você tem que saber são os custos do seu produto ou do seu serviço, né? Entender os custos diretos. Vamos lá, gente. Custos, a gente já aprendeu em outras aulas aí, que é tudo que afeta a produção de mercadoria ou de serviço. Como nós estamos ficando mais aprofundados, nós vamos mudar um pouquinho, botar essa nomenclatura um pouquinho mais elegante. Então vamos lá, vamos entender os custos diretos. Custos diretos é os custos de material, é todo o material necessário à produção, todo o material, todo que você usou na produção. Gente, lembrando que tem produções que a energia elétrica é determinante. Tem produções que não, ela não é determinante. Ela só é uma despesa lá da empresa. Mas tem outras que a energia elétrica é determinante, então não esqueça isso. Custo de material necessário à produção. Gente, serviço normalmente não tem muito material agregado lá na produção. Não é todo serviço, tá? Cabeleireiro, por exemplo, tem bastante. Mas aquele tempo de equipe, por exemplo, uma empresa que faz projeto arquitetônico, eu não tenho tanto material, eu vou ter o quê? Caneta, lápis, papel, mas o tempo de equipe eu vou somar nos custos do material, presta atenção, no custo do material, tá? Eu estou nos custos de material. Ainda nos custos diretos, o custo de mão de obra. Eu preciso, na linha de produção, como mão de obra, computar o valor da mão de obra mais o tempo de produção. Aqui ele está na mão de obra, porque é para a produção, é para a produção de mercadoria. Se for prestação de serviço, eu vou somar o tempo de atendimento ao cliente. Porque na prestação de serviço, desculpa, o tempo de atendimento ao cliente é normalmente muito grande. Então, esse tempo eu vou botar aqui na mão de obra, claro que somado ao salário da mão de obra, né? E no material eu vou botar o tempo da equipe, o tempo que a equipe está levando para trabalhar, ok? Agora nós vamos entender os custos indiretos. Lembra que a gente falou para vocês o seguinte, custo é tudo que tem a ver com a produção. O que é manutenção da empresa são as despesas. Agora vamos melhorar aí. Custos diretos são que tem a ver com a produção.
Custo indireto são as despesas fixas, como aluguel e etc. Então, Beth, é tudo custo? É. Só que aqui é direto e aqui é indireto, tá? Eu consegui engasgar com a minha própria saliva. Vamos dar um exemplo. Eu tenho de despesas fixas 2.000 lá na empresa. A empresa vende camiseta e cada camiseta custa R$15 de material e 5 de mão de obra. O empresário já fez essa conta. Serão vendidas 200 camisetas. E você, empresário, deseja uma margem de lucro de 40%. Qual é o preço de cada unidade? Então vamos lá. Custo está ao contrário aqui. Aqui, ó, é custo direto e aqui é indireto. Desculpa, tá? O custo direto, que é material mais mão de obra, material mais mão de obra, deu 20. E o custo indireto é 2.000, que são as despesas fixas. Não são 200 camisetas? Então, o meu custo indireto vai ser 10. O meu custo total, 30, né? Que é o custo direto mais o custo indireto. Só que a gente quer uma margem de lucro de 40%. Como se faz o preço de venda? Tem uma fórmula. É custo total dividido por 1 menos a margem de lucro que você deseja, só que escrita em porcentagem, tá? Então, vamos lá. No nosso exemplo, qual foi o custo total? 30. A gente calculou aqui. Qual é a minha margem que eu quero? Isso aqui, ó, é 0,40. Se a fórmula é 1 menos a margem do lucro que eu desejo, é 30 divididos por 1 menos 0,40, faz essa conta e você vai achar R$50. Esse é a margem de lucro que você vai ter. Não, desculpa, esse é o preço de venda que você tem que praticar para ter a margem de lucro que você deseja de 40%. Então, todo o custo dessa camiseta é por 30 e eu tenho que vender por 50, para que 20 seja o meu lucro, porque senão eu não honro o que eu estava desejando, ok? Segunda coisa, primeiro eu tenho que entender os custos. Segundo passo, analisar a concorrência. Como que eu analiso essa bendita dessa concorrência? Eu vou lá e coleto dados. Vocês já entraram no supermercado e já viu. Normalmente são adolescentes, são estagiários, que estão com uma planilha anotando vários produtos. Aquilo é a coleta de dados, que você tem que coletar os dados para poder analisar a concorrência, né? Depois que você coleta esses dados, você põe numa planilha, põe os seus preços nessa planilha, os dados que você coletou da concorrência, os seus preços na planilha e faz uma comparação. Compara os preços de lá com os preços de cá. Se os seus preços estiverem maiores, eu quero saber o seguinte: se você consegue apurar uma diferenciação. Ele é maior, mas é maior por quê? Né? Porque isso você tem que ter em mente. Ele é maior por quê? Se você encontrou esse porquê, vamos lá, eu estou fazendo camiseta, e o nosso material é orgânico, a outra empresa não é.
mas o nosso material é orgânico. Então, esse é o meu porquê. Então, eu consigo estabelecer um valor único. Esse valor único quer dizer diferenciado da concorrência, mas eu tenho que saber explicar o porquê, ok? Definir o público-alvo e a segmentação. A saída é entrevistar e pesquisar e sempre planilhar. Vamos lá, eu vendo camiseta. Eu não costumo vender para jovem. Eu vendo para qualquer pessoa. Eu não estava focando nos jovens. Mas chegou um grupo de jovens querendo uma camiseta com desenho personalizado. Aí eu penso, vejo se vale a pena e qual o diferencial que isso vai me dar, porque se você entrega uma camiseta personalizada, você já começa a ter um diferencial. Aí você já começa a ter um preço único, tá? Preço único no sentido de diferencial. Então, você aceita aquilo e segmentou o cliente. Por quê? Porque ele nem estava na minha lista de preferências. Mas, com essa oportunidade, conversando com o cliente, fazendo pesquisa, e muitas vezes entrevistando, quando o dono sai lá do escritório, vai lá no departamento de venda, e ele consegue conversar com o cliente, ele tem muita informação interessante. Você consegue segmentar mais. Segmentação é ter mais um segmento, ver o que você pode ampliar. Estratégicas de precificação. Gente, tudo tem estratégia. Você vive fazendo estratégia. Talvez você não saiba que você faz, mas você faz. Por exemplo, o seu filho vai fazer um aniversário. Ele pediu uma bicicleta, tá? Você vai e você tem tanto de dinheiro para comprar a bicicleta. O que você vai fazer? Você vai pesquisar e ver aonde é que o seu orçamento se enquadra. Isso é uma estratégia, porque o seu objetivo é dar a bicicleta. Então, você tem que adaptar o seu orçamento àquela realidade. Isso é estratégico. Uma estratégia de venda é custo mais a margem. É o que a gente viu agora há pouco. Eu tinha o custo total mais quanto eu queria de margem e aí eu chego ao preço de venda. Custo mais margem é o mais comum que tem por aí, o mais comum. Eu faço uma ressalva porque na hora que você vê esse custo mais essa margem, você tem que olhar o ponto de equilíbrio, tá? Você tem que ver se isso está sendo respeitado. E outra coisa que eu acho muito importante é que não é só o custo, eu entendo assim, não é só o custo daquela mercadoria. Vamos imaginar o seguinte, você vende, tá bom, as camisetas. Você se preparou para vender agora, no Dia das Crianças. Mas você comprou esse material em março. Em março. Aí você vende tudo, é um sucesso danado, faz um caixa legal, mas com esse valor de venda, de custo mais margem, você realmente compra outra matéria-prima da mesma qualidade para fazer outra leva de vendas? Então, o custo da reposição eu acho mais importante, porque ele afeta mais, né? Do que o custo histórico. Porque você pode ter comprado numa promoção, um fornecedor gosta de você, tinha aquilo, e alguma empresa ia fechar, vendeu aquele estoque. Aí, se você coloca isso como seu custo de material, você corre o grande risco de extrapolar o ponto de equilíbrio hoje. Então é mais interessante
você vê também quanto é o custo da reposição. Até porque, gente, as coisas aumentam muito de preço, né? Ah, Beth, mas então por que você ensinou desse jeito? Porque academicamente eu tenho que ensinar o que diz. E como professora, eu posso dar minha opinião orientando meus alunos para o caminho que eu acho mais adequado. Eu vejo que quando você não observa o custo de reposição, a coisa não dá muito certo. Preço baseado no valor percebido. Eu dei exemplo na outra aula do seguinte: uma loja de roupas femininas do bairro e uma grande boutique, grande no sentido de poderosa, uma boutique lá no bairro. Aquela blusa custa na loja comum R$100. E lá na boutique ela custa 600, porque tem a etiqueta da tal boutique. A boutique vende por 600 porque o pessoal compra, porque ela tem um valor percebido. Se o seu produto tem um valor percebido muito maior do que o custo dele, graças a Deus, sua marca está forte. Então, vamos lá. Agora, se você quer botar R$600 na sua loja e o seu cliente não percebe esse valor, o que acontece? Não vende, né? Você fica com aquele material encalhado. Então, essa percepção de valor tem que ser para o cliente. E quando você está justo na margem de segurança, né, no ponto de equilíbrio, e mesmo assim o cliente não percebe aquele valor, acha que está caro, o que você faz? Eu aconselho, tire esse produto da linha de produção. Por quê? Porque se para confeccionar ele você gasta X, que é o ponto de equilíbrio, você tem que, no mínimo, vender pelo que você gastou, mas sua empresa não vive assim. A empresa visa lucro sempre, é a definição de empresa. É uma das, né? Definição de empresa. Então, se aquele produto não está tendo respaldo do público, o que você tem que fazer? Tirar esse produto de linha, tá? Outra coisa é preço dinâmico. É o seguinte, o que é preço dinâmico? Você tem aqueles benditos preços lá, mas tem umas coisas que estão encalhadas e você não sabe o que fazer com ela. No Breakfast, aquela liquidação grande que tem, o que acontece? Eles pegam tudo que está encalhado, põem um preço de custo e vende. Primeiro você gera caixa, segundo você se livra daquilo. Porque você pode não produzir mais, mas o que você já tem no estoque, você precisa vender. Preço dinâmico é isso, é você fazer uma promoção e minimizar o valor, diminuir o valor, para que ele tenha saída e você tenha um fluxo de caixa com aquilo. Porque senão você vai fazer o que com aquilo? Jogar fora? Não pode. A empresa não pode jogar fora nada. Então, eu tenho que abaixar o preço para vender, ok? Gente, isso aqui é muito interessante. Teste e ajuste. Você deve fazer experimentos controlados. O que é experimento controlado? Você faz variação da margem de lucro. Por exemplo, no nosso exemplo hoje, a margem de lucro era 40%. Ah, tá. Então, eu vou fazer um experimento controlado e essa semana eu vou vender por 38% e vou fazer as anotações necessárias. Semana que vem, eu vou vender por 42%. Vou fazer as anotações necessárias. E na outra, eu vou ver qual é que me deu mais saída, mais venda e vou pesquisar. Quando eu vendo com uma margem de lucro menor, eu tenho que olhar o ponto de equilíbrio para não estar pagando para trabalhar, né?
Mas a variação, o experimento controlado é isso. É você variar a margem de lucro e ver qual é o resultado com as vendas, tá? E ajuste contínuo dos resultados. Isso, você tem que fazer o seguinte, você planilha os resultados dessa semana, analisa e faz os ajustes que você acha que pode. Se você vendeu por 38 e na outra semana por 42 e viu que saía legal, que tal mais uma semana por 43%? Tá? Se der super legal, 44%. Isso é que é experimentos controlados que a gente precisa fazer ajustes contínuos e analisar. Ah, Beth, mas 38 ainda não foi legal. Vamos experimentar 37 se não ferir o seu ponto de equilíbrio, tá? Se isso for respeitado. Vamos ver o que acontece. É assim mesmo, é ensaio e erro, até você chegar a um ponto que você diz assim, não, agora está confortável, tá? Transparência e justificativa. Gente, a comunicação tem que ser clara, tanto para o cliente como para a sua equipe. Quando você comunicar alguma coisa, o preço é 38%. Todo mundo tem que entender isso. Se é cliente, tem que entender qual é o preço, e se é equipe, tem que entender qual é o preço, porque senão cada um vai fazer uma coisa, tá? A política de preço e de crédito ao cliente, ela tem que ser documentada. Se ela não for documentada, ela não existe no mundo. As coisas só existem no mundo quando estão registradas, né? Agora, isso tem que ser documentado e isso a equipe tem que tomar conhecimento, né, desse documento. Por quê? Porque senão cada um vai fazer uma coisa diferente da outra e a empresa se perde, a gestão se perde aí no meio. Então, a comunicação tem que ser muito clara, ok? E às vezes você pensa que está claro, mas não está não. Vou ter que repetir de novo. Monitoramento de indicadores. Olha, em vários vídeos aí, nós já explicamos o que são indicadores e para que eles servem. Então, você tem que analisar vendas. Para analisar a venda, tem que fazer relatório. Eu fiz aqui no experimento controlado. Então, tem o relatório, gente, vamos analisar. Isso é que é monitoramento de indicadores. Se algo não está legal, não está como você planejou, vamos ajustar. Isso dá grande trabalho no início, mas depois você começa a ter facilidade, intimidade com esse tipo de relatório, tá? A margem de lucro, acompanhar regularmente. É o que você faz no experimento controlado, né? Você resiste a sua margem de lucro e acompanha, vê se ela pode aumentar um pouco mais, se é necessário ela diminuir, mas você só faz isso primeiro, se você planilhar, né, gente? E se você controlar, você acompanhar esse desenvolvimento ao longo do caminho, né? Considerações legais e éticas. Gente, conformidade legal e fiscal é o oitavo passo. Se você faz tudo, preço de venda, lucratividade, você está respeitando tudo isso. Aí vê o fiscal e te multa, adiantou alguma coisa? Sabe por que não adiantou? Porque você perdeu todo o lucro que você ia ter. Porque as multas fiscais não são baratas no Brasil. Então, qual é a saída? Está em conformidade legal e fiscal. Essa semana saiu a notícia que a Receita Federal reduziu o prazo para você se regularizar. É até 31 de outubro agora, seria em novembro, mas agora é 31 de outubro. Ora, se você tem a oportunidade de se regularizar, se regularize. Porque se você for multado, principalmente o pessoal do Simples, né, perde benefício do Simples. Além da multa. Você é multado
paga a multa e sai do Simples. Então, você tem que estar sempre em conformidade com a lei e com o fisco, porque lei e o fisco normatiza algumas coisas. Porque, por exemplo, para o pessoal do Simples, é o Conselho Gestor do Simples Nacional, que não baixa a lei, baixa normas. Tá? E essas normas o pessoal do Simples tem que observar. A empresa do lucro presumido, ela não precisa observar, mas o pessoal do Simples precisa observar, porque é uma conformidade fiscal. Se ele não observar, ele está multado do mesmo jeito. Então, isso tem que ser muito bem visto. E outra coisa, ética na precificação. O que é isso? Sabe, teve uma época que a gente estava no supermercado comprando um determinado produto, vi um cara com a máquina e falei, Creuco, na nossa frente. Aumentava o preço na nossa frente. A ética na precificação é o seguinte, gente. Existe uma comunicação clara com o cliente do preço daquele produto. Se por um acaso aconteceu alguma coisa, alguém dentro da empresa errou aquele produto, qual é o valor que conta? É o valor que foi apresentado ao cliente. Isso é Código de Defesa do Consumidor. É esse valor que está valendo para ele. E outra, gente, é muito antiético, é muito desagradável você comprar uma coisa e de repente o preço é outro. É muito desagradável. Pode até não ser uma diferença grande, mas o cliente se sente aviltado, entendeu? Ele foi lá achando que era aquilo e aí na hora de pagar não é, tem que fazer mais não sei o quê, tem que cumprir mais não sei o que lá, é uma coisa assim muito desagradável. Então, olha, vamos lá, repassando tudo. Primeira coisa que você tem que ver para você fazer uma precificação é entender dos custos. Entender que tem custos diretos e custos indiretos. A segunda coisa que você tem que fazer, você vai fazer as contas, né? A segunda coisa que você tem que fazer é a análise da concorrência, coletar dados, comparar, ver qual é o seu diferencial e achar o seu valor. Definir seu público-alvo, segmentar o que você puder segmentar no seu público-alvo. Ter estratégicas de precificação, que pode ser com custo e margem, o preço percebido pelo cliente ou um preço dinâmico se aquele produto está com problemas de venda, né? Você deve testar e ajustar. Testa, vê como seu cliente reage àquilo, ajusta os preços. E os ajustes são contínuos, gente. Não é só de vez em quando, é sempre. Transparência e justificativa. Todo mundo tem que ter uma comunicação clara com o cliente e com a equipe de trabalho, tá? A política de preço de crédito tem que ser documentada. Monitoramento dos indicadores. Quem não monitora as suas vendas e seu lucro é complicado. E por último, estar em conformidade legal e fiscal e ter ética com a sua precificação. Por hoje é só. Voltamos em outra oportunidade. Dê o like no nosso canal se você gostou do nosso conteúdo. Indique para alguém que você acha que precisa desse conteúdo. E se você tem alguma dúvida, escreva, pergunte para a gente. Se inscreva no canal e apresente a pergunta e nós iremos responder. Até mais!